Olá, vamos começar com um cenário. Imagina o caos total. Vários incêndios gigantescos acontecendo ao mesmo tempo, dezenas de equipes de socorro no local, mas ninguém consegue se falar. Uma confusão danada. E o pior, vidas se perdendo não só pelo fogo, mas pela mais pura desorganização. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar na história de como esse caos todo deu origem a uma ferramenta que mudou o jogo na gestão de emergências, o famoso Sistema de Comando de Incidentes, o ICS. E antes de mais nada, é super importante dar o devido crédito. Toda a base para a nossa conversa de hoje foi organizada pelo engenheiro Rubens César Pérez. Fica aqui o nosso agradecimento a ele por compilar um material tão fundamental. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo de forma perfeita. Já pensou? Dezenas de equipes chegando numa emergência gigantesca e cada uma falando um idioma operacional diferente? Era literalmente uma receita para o desastre dentro do próprio desastre. Para a gente entender como a ordem surgiu disso tudo, primeiro a gente precisa ter uma dimensão real desse caos. E essa bagunça toda não era um probleminha qualquer, não. Era algo sistêmico. A verdade é que, antes de existir um padrão, a resposta a grandes emergências era basicamente um improviso. Um improviso muito perigoso. O palco de tudo isso foi o sul da Califórnia lá no início dos anos 70. Uma série de incêndios florestais enormes acontecendo ao mesmo tempo simplesmente sobrecarregou tudo que existia em termos de sistema de resposta. Milhares de bombeiros de centenas de agências diferentes foram chamados. E o que eles encontraram? Bom, foi o puro caos. E as falhas que apareceram eram gravíssimas. Pensa só, terminologia incompatível. Na prática, isso quer dizer que o setor alfa para uma agência era a divisão 10 para outra. As equipes tinham prioridades que batiam de frente. Uma tentando salvar casas, outra tentando tirar as pessoas, sem uma estratégia única. Era um sistema totalmente insustentável e, francamente, perigoso. Mas, como dizem, é das cinzas que as melhores soluções aparecem. A devastação desses incêndios foi o empurrão que faltava para uma mudança radical. E essa mudança veio na forma de um projeto chamado Firescope. Então, em 72, o Congresso americano agiu. Eles financiaram o esforço conjunto entre agências federais, estaduais e locais. A missão era muito clara: criar, do zero, um sistema que finalmente permitisse que agências diferentes trabalhassem juntas, de forma organizada, em grandes incidentes. E esse projeto era o Firescope. O objetivo principal dele virou a grande metáfora dessa história toda: criar uma espécie de Esperanto para as respostas a emergências. Uma linguagem e uma estrutura que todo mundo pudesse entender. Não importava a cor do uniforme. E aí, em 1974, a coisa tomou forma. O conceito foi documentado e o nome foi escolhido a dedo: Sistema de Comando de Incidentes. Isso é importante, porque o foco não era a agência, mas o evento em si. Esse foi o nascimento oficial do ICS que a gente conhece hoje. O ICS se provou tão, mas tão eficaz que ficou impossível deixar ele só lá na Califórnia. A jornada de como essa ideia local virou um padrão para uma nação inteira é a próxima parte da nossa história. Olha só essa linha do tempo, que jornada. Começa com os incêndios em 70, que leva à criação do Firescope em 72 e ao nome oficial ICS em 74. Mas o que vem depois é ainda mais crucial. Em 93, a Califórnia transforma isso em lei. E aí, depois dos eventos de 2001, ele se torna a base da resposta nacional. Uma evolução em tanto. Esse passo de 93 foi gigantesco. Ao transformar o ICS em lei com o SENS, a Califórnia basicamente disse: olha, qualquer agência que quiser receber dinheiro para emergências vai precisar adotar e treinar nesse sistema. E isso, na prática, cimentou o ICS como uma espinha dorsal da resposta no estado. Infelizmente, foi preciso outra tragédia para dar o próximo grande passo. Os ataques de 11 de setembro mostraram, agora em escala nacional, exatamente os mesmos problemas de coordenação que os incêndios da Califórnia tinham revelado décadas antes. A necessidade de um padrão nacional se tornou óbvia e inegável. E a resposta do governo federal foi rápida, foi decisiva. A Diretiva Presidencial 5, ou HSPD5, não deixou margem para dúvida. O país precisava de uma abordagem única. E assim, em 2004, nasceu o NINS, que adotou o ICS, já testado e aprovado por 30 anos, como seu componente principal de comando e controle. E como toda história que se preze, a do ICS também acabou juntando alguns mitos pelo caminho. Então agora vamos fazer um jogo rápido para separar o que é fato do que é ficção e entender de verdade o que é esse sistema. Esse aqui é talvez o mito mais comum. Muita gente pensa que o ICS é uma invenção do pós-11 de setembro.
Mas o fato é que o ICS já era um sistema maduro, super testado quando o NINS o adotou. O NINS não criou o ICS, ele pegou algo que já funcionava muito bem e elevou a um padrão nacional. Um outro erro clássico é achar que o ICS só serve para incêndio. Mas aqui está a grande sacada dos criadores. Eles pensaram num sistema flexível e escalável desde o comecinho. Ele funciona para um furacão, para uma pandemia ou até para organizar um grande evento público. É o que se chama de sistema All Hazards, ou seja, para todos os perigos. E aqui tem uma distinção que é fundamental: comando versus coordenação. O ICS gerencia o comando tático ali no calor do momento dentro do incidente. Já o MAX, que também nasceu do Firescope, ele atua acima do incidente. É ele que faz a coordenação estratégica, decidindo, por exemplo, para qual dos vários incêndios simultâneos vai o único helicóptero disponível. E isso tudo nos traz de volta à nossa conclusão. Por que essa invenção californiana dos anos 70 virou padrão global? A resposta está nos seus princípios básicos, no seu legado como uma linguagem universal. A genialidade do sistema está toda aqui, nesses princípios. Cada um deles é uma solução direta para aqueles problemas que a gente viu lá no começo. Terminologia comum acaba com a confusão de linguagens. Organização modular faz a estrutura crescer ou diminuir conforme o tamanho do problema. Comando unificado garante que todo mundo rema para o mesmo lado. É um design brilhante de tão eficaz. Depois de toda essa viagem no tempo, a gente pode se perguntar, tá, mas por que conhecer essa história de 50 anos atrás é importante hoje para quem está lá na ponta no campo de batalha? E a resposta é bem simples. Entender o porquê por trás das regras faz a gente aplicá-las muito melhor. Saber que o ICC nasceu do caos nos lembra que a função número 1 dele é trazer clareza. Saber que ele foi feito para ser um Esperanto nos força a usar a terminologia certa. No fim das contas, a história do ICC não é sobre organogramas e formulários. É sobre criar uma linguagem comum, com um único objetivo que nunca mudou: salvar vidas da forma mais eficiente possível.